gente, tudo bem? Hoje eu vou falar uma coisa um pouco diferente. Mudei a palestra. Hoje eu vou falar uma coisa mais inspiracional. Como vocês podem viver do digital. Eu poderia trazer aqui um conteúdo técnico, falar sobre tráfego pago, falar sobre marketing digital. Mas eu acho que o conteúdo que eu vou trazer hoje vai ser muito mais útil para quem está se formando e para quem quer viver nessa era de hoje em dia do digital. Eu vou contar a minha história e como eu comecei e como eu estou vivendo do digital hoje e como isso pode inspirar vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Raquel Rodrigues e o meu Instagram é o Tudo Sobre Marketing. Hoje em dia eu tenho por volta aí de um pouco mais de 90 mil seguidores. Nem sempre foi assim. Eu comecei com 0 seguidores e também não acho que eu sou a pessoa mais famosa aí do Instagram. Mas eu tenho um negócio lucrativo. O que isso é o mais importante do que ter seguidores. Seguidor não paga boleto. A gente tem que começar por aí. O que importa mesmo é você construir um negócio lucrativo. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Falando um pouco da minha história, eu comecei no digital há 8 anos atrás, mas eu tenho 20 anos de carreira de marketing. Então, como eu comecei? Eu comecei em uma multinacional. Eu comecei trabalhando em uma empresa que todo mundo achava que era muito legal essa empresa. O nome dessa empresa era Philip Morris. E era uma empresa multinacional, uma empresa super bacana. Só que eu me sentia assim. Eu me encaixava naquele lugar. Mas eu sentia que aquele lugar não era para mim, sabe? Parecia que tinha alguma coisa errada. Eu era dada sempre como reativa ou como aquela que questionava muito, aquela que não aceitava muito as políticas, aquela que estava sempre querendo causar, porque eu queria sempre fazer melhor, porque eu queria sempre fazer do meu jeito. E eu não entendia na época que aquilo ali já era uma sementinha do empreendedorismo que estava dentro de mim. E por que eu não entendia? Porque não tinha nenhum empreendedor na minha família. A minha mãe é funcionária pública. O meu pai, ele é advogado, mas é de um mercado bem tradicional. Não tem nenhum empreendedor na minha família. Eu não sabia que eu era empreendedora. E eu não sabia o que era sucesso para mim. Eu sabia o que era sucesso para os meus pais. E eu estava seguindo o que era sucesso para os meus pais. Eu estava construindo uma carreira numa multinacional. E estava tudo bem. Minha mãe estava orgulhosa, meu pai estava orgulhoso, só que eu me sentia assim. O que é sucesso para vocês? Isso vocês têm que se perguntar. Por quê? Eu não sabia o que era sucesso para mim. Para o meu pai e para minha mãe, eu estava ingressando numa carreira multinacional. Eu estava lá numa boa empresa, com um bom salário, estava começando a minha carreira e estava tudo bem. Só que eu estava me sentindo que eu não estava muito ali dentro daquele esquadro. E eu passei assim, sabe quantos anos? 11 anos da minha vida. Porque eu não conhecia as possibilidades do digital. Não porque eu não conhecia, porque eu não vivia essa época que vocês vivem hoje. Na minha época, vocês vão rir, mas na minha época de faculdade, a internet era discada. Não existia smartphone como existe hoje em dia. Então eram outros tempos. Quisera eu ter a oportunidade, as informações que vocês têm hoje em dia. Mas não tinha. Eu tinha outras perspectivas. Eu só fui descobrir e fazer a minha transição de carreira depois que aconteceu uma demissão na minha vida. Mas a gente vai chegar lá. Eu fui demitida depois de 11 anos de casa. E isso pode acontecer com todo mundo, através de crises,
através de mudanças de gerência. Não é porque você é incompetente, não é porque você não traz resultado, não é porque você não tem uma carreira de sucesso. Isso pode acontecer com todo mundo. Então você dedicou 11 anos da sua vida para uma empresa e de repente você foi demitida. E aí? O que você vai fazer com esses 11 anos? Você vai colocar onde? Você construiu o quê? Vocês têm a oportunidade, a informação de construir a sua própria empresa. E isso que eu quero trazer para vocês. Hoje em dia, naquela época, vou voltar um pouco, eu fiquei desempregada 2 dias, tá? Por quê? Porque eu era uma boa profissional e eu fui atender a empresa, eu fui para a agência que atendia a empresa, a Philip Morris. Fui chamada para trabalhar nessa agência e foi assim que eu conheci o marketing digital. Tá? Eu fui trabalhar nessa agência chamada Marketing Up e por acaso nessa agência eu conheci o tráfego pago. Eu fui começar a estudar marketing digital nessa agência. Por acaso ou o meu caminho me achou? Foi por acaso que eu fui demitida ou o meu caminho me achou? Ou era isso que precisava acontecer na minha vida para eu estar hoje aqui falando para vocês, inspirando vocês? Nada acontece por acaso. Talvez, se eu não tivesse sido demitida, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria construído a minha empresa. Eu não estaria ganhando talvez 5, 6 vezes mais do que como uma gerente de multinacional, que foi o último cargo que eu cheguei na Philip Morris. Então nada acontece por acaso. Confiem na vida, confiem na intuição de vocês, confiem quando vocês não se encaixem em algum lugar, porque de repente esse não é o lugar de vocês. Confiem no que passa dentro de vocês, no que vocês gostam de fazer, no que o olho de vocês brilha. Eu estava lá dentro da sala e me perguntaram assim: mas como é que você foi parar nessa área? Como é que você foi fazer 2º grau técnico de publicidade tão nova? Eu falei, eu tinha pânico das aulas de matemática. Por isso que eu fui fazer 2º grau técnico. E foi assim que eu parei aqui. Por quê? Porque eu fui estudar uma coisa que eu gosto, que eu amo. Vocês têm que seguir os talentos de vocês. Os talentos de vocês não são à toa. Se vocês não seguirem os talentos de vocês, o sucesso é mais difícil. Se vocês seguirem uma carreira só porque dá dinheiro e não porque o seu olho brilha, fica mais difícil ter sucesso. Fica mais fácil ter sucesso quando você segue o que o seu olho brilha, o que o seu coração diz. Por isso que eu digo, nada acontece por acaso. A primeira vez que eu fiz um curso de Google Ads e abri a ferramenta de Google Ads, eu tive certeza que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida, não, porque é muito tempo, mas que eu queria trabalhar com aquilo. Eu consegui ver o que as pessoas estavam escrevendo no computador delas. E você imagina, uma pessoa que adorava o computador e que teve Fotolog na vida, não sei se vocês sabem o que é Fotolog, que é uma coisa muito antiga, mas é como se fosse o bisavô do Orkut e do Facebook, é o Fotolog. Eu tive. Então eu já era muito ligada nessas tendências. Então, uma pessoa que teve isso, que viu a sementinha lá da rede social, entrar num curso de Google Ads com 30 anos e ver que a tecnologia evoluiu a ponto de eu ver o que a pessoa está buscando na casa dela, eu fiquei apaixonada por aquele assunto. Eu achei aquilo incrível. Eu fiquei maluca. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. E eu mergulhei de cabeça naquilo. Mergulhei de cabeça, estudei. E aí eu consegui fazer a minha transição de carreira.
Foi fácil? Não. Estudei pra caramba? Estudei. Foi assim que o digital aconteceu na minha vida. E aí, comecei a estudar pra caramba, comecei a estudar Google Ads e Meta Ads, comecei a produzir conteúdo nas redes sociais e comecei a estudar estratégias digitais. Fiz meu Instagram do zero, comecei com 0 seguidores. Em 6 meses, eu tinha 10 mil seguidores, sem fazer muito esforço na época. Era uma outra época, claro, nem todo mundo produzia conteúdos profissionais. Hoje em dia, o Instagram está muito mais profissionalizado, as pessoas, todo mundo tem um Instagram profissional hoje em dia. Mas na época, eu vi aquilo como uma semente. Tinha alguma coisa ali. Eu tenho uma premissa, que quando é nosso caminho, a gente bota o pé e o caminho se abre. Então eu vi esse sinal. Eu abri o Instagram, comecei a postar uns conteúdos de marketing lá que não tinha muita estratégia na época, nem sabia direito, não tinha muito essas informações há 8 anos atrás, você imagina? Então repostava muita coisa de muita gente, não gravava vídeos, era uma coisa muito mais assim intuitiva do que eu gostava na internet. Em 6 meses eu tinha 10 mil seguidores. Então eu botei o pé, o caminho se abriu. Eu li esse sinal, eu pensei, opa, tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando. E eu estava na agência ainda. Eu falei, bom, vamos monetizar esse Instagram. Vamos começar um negócio com esse Instagram. E eu comecei o meu negócio, pasmem, com R$300, que eu comecei o meu negócio. Vendendo vídeos animados. Eu estava na agência, eu não podia vender o serviço de tráfego pago, porque eu estava na agência. Não podia vender por fora o mesmo serviço que eu vendia na agência. E eu já tinha 10 mil seguidores no Instagram. Pensei o quê? Vou vender outra coisa no Instagram. Comprei uma ferramenta de vídeo animado e aprendi sozinha. Fazer uns videozinhos animados. E eram uns videozinhos bonitinhos para a época, mas toscos para hoje em dia, tá? Então fui meio autodidata, aprendi a fazer os vídeos ali e comecei a postar no Instagram. Fiz uns exemplos e comecei a postar no Instagram. Gente, coisa que qualquer um poderia fazer. Qualquer um. Eu acho que eu botei um exemplo de um vídeo aqui. Vocês têm como botar o vídeo? Esse é bem tosquinho, tá, gente? E era isso. Bota o som, que tem um sonzinho ali. A data, 2018. Cara, foi assim. Foi bizarro, tosco, foi do jeito que eu sabia fazer na época, foi do jeito que eu aprendi a fazer na época, sozinha. Fiz ali uns exemplos, comprei, paguei R$200 na ferramenta para assinar a ferramenta, fiz um monte de vídeo animado ali tosco assim, comecei a publicar o meu serviço, apareceu um cliente pedindo, você não quer fazer para o meu negócio? Quero. Você sabe fazer para o negócio tal? Sei. Nunca tinha feito. Você já fez para negócios? Já fiz. Nunca tinha feito. Ia dar meu jeito de fazer. Nem que eu virasse à noite a semana fazendo. Né? Primeiro a gente diz sim, depois a gente vai ver como é que a gente faz. Depois a gente vai dar nosso jeito. E aí, botei ali R$100 nos anúncios e comecei, tive meus primeiros clientes. Acho que eu vendi 2 vídeos quando eu botei R$100. E eu sei que naquele mês ali, no primeiro mês que eu botei R$100, eu fiz uns R$1.000 vendendo esses videozinhos toscos. Peguei, reinvesti em anúncio.
Fiz mais R$ 2.000. Peguei, reinvesti em anúncios. Fiz mais um pocão. Peguei, aí já guardei um pouquinho para mim. Reinvesti em anúncio, comecei a guardar, e o negócio foi crescendo. Daqui a pouco, uns 3, 4 meses depois, eu já estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava na agência, me dedicando só à noite e aos finais de semana, só vendendo vídeo animado, tosco. Olha que bizarro. Aí, chegou a hora de eu conversar com essa minha sócia, né, e falar assim, poxa, não dá, né? Tá na hora de eu trabalhar por conta própria, de eu ter coragem de trabalhar por conta própria. Porque veja bem, a vida toda que eu contei aqui para vocês, a única coisa que me faltou foi coragem. Porque trabalhar eu sabia, eu era competente, eu era boa funcionária para os outros, eu só não tinha coragem. Coragem de trabalhar para mim, de assumir os meus riscos, de assumir o meu negócio, de falar assim, eu vou dar conta, eu vou dar certo, vai dar certo. E aí chegou esse momento. Por quê? Porque eu já tinha segurança que eu sabia fazer a roda girar, porque essa segurança me faltava, de será que eu vou saber fazer essa roda girar? Então eu já tinha essa segurança que eu ia saber fazer essa roda girar, que eu ia dar meu jeito. No início foi difícil. Por quê? Porque o desafio era muito mais emocional do que técnico, do que saber fazer. O emocional de zerar o mês e eu ter que vender tudo de novo. Porque até então, na minha vida, zerava o mês e eu tinha um salário. Zerava o mês e eu estava segura do quanto eu ia ganhar. Ou pelo menos que eu tinha um salário da agência. Eu nunca tinha passado pelo empreendedorismo mesmo, de virar o mês e eu ter que vender tudo de novo. Então esse foi o principal desafio, foi emocional. Não foi sobre vender, não foi sobre ter segurança, foi emocional. Foi emocional, não foi técnico. Foi, cara, agora é comigo. Agora eu vou ter que dar conta. Agora eu não tenho segurança, mas vai dar certo. Então só me faltava coragem. E aí chegou o momento que eu criei essa coragem. Vamos lá, vamos que vai dar certo. Já estou vendendo vídeo, já estou fazendo o mesmo número da agência. Imagina se eu começar a vender os serviços de tráfego pago que eu faço na agência. Porque até então eu não vendia isso. Eu só vendia os vídeos toscos de vídeo animado. Aí, reinvesti, já contei. Aí 2 anos depois, isso aconteceu 2 anos depois, né? Eu fundei a minha Eugência. Era só eu, a minha agência. Então, saí da agência, fundei a minha Eugência. Então, comecei a oferecer nesse Instagram os serviços de tráfego pago. Além dos vídeos animados e também no início eu pegava redes sociais. Porque eu já estava fazendo rede social ali com a mão na massa, muita gente me pedia. Então eu tinha demanda para fazer rede social. As pessoas pediam para fazer rede social para elas. E eu vivi como um tempo como nômade digital. Olha que interessante. Eu descobri que eu poderia ser livre. Que eu não precisava mais bater ponto. Eu não precisava mais ter chefe. Eu descobri que eu poderia ser a minha própria chefe. E eu comecei a virar nômade digital. Fui para a Rússia, fiquei trabalhando na Rússia, fui para a Espanha e viajei um tempo, fiquei um tempo aproveitando essa vibe de nômade digital. Hoje eu vivo 100% do digital. Eu emprego pessoas.
Eu trabalho com os clientes que eu gosto, não é qualquer cliente que eu trabalho. Eu trabalho com os clientes que eu gosto, que realmente me dão prazer. Eu viajo quando eu quero. Eu tenho liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu sou professora da SPM, de Educação Dinâmica e da Educação Empresarial. Tudo isso foi o digital que me deu. Eu sou muito grata ao Instagram, principalmente, e ao digital. A prosperidade no digital, ela está ao alcance de todos nessa sala. Eu não sou especial, super inteligente, mega blaster, abençoada. Eu comecei fazendo uns videozinhos toscos que eu mostrei para vocês. Eu só fui lá e fiz. Só isso. A prosperidade no digital está ao alcance de qualquer um aqui nessa sala. Qualquer um pode fazer o que eu fiz. Você não imagina o poder de começar hoje e continuar todos os dias. Foi a única coisa que eu fiz de diferente. Eu continuei todos os dias. Tudo que eu fiz desde o início, eu fiz todos os dias. Eu estudei todos os dias, eu trabalhei todos os dias, eu fiz vídeos todos os dias. Eu fiz tráfego todos os dias e faço até hoje. Não é só os meus assistentes que fazem tráfego, eu faço também. Eu faço todo dia. Tudo que eu faço todo dia. E aí eu trouxe algumas oportunidades de mercado de digital para vocês. Hoje, oportunidades hoje, tá? Hoje vocês não vão fazer aqueles videozinhos toscos que eu fiz no passado, que vocês não vão conseguir vender, né? Isso aqui foi uma coisa passada. Criação de conteúdo. Criar autoridade em uma área específica. Por exemplo, você é um médico, um especialista em alguma coisa, um especialista em qualquer área. Você vai criar conteúdo focado na sua área. Sempre. Serviços digitais, muito em alta. Tá aqui minha videomaker que não me deixa mentir. Ela veio contratada, encontrei ela no Instagram, no sábado, contratei ela, ela está aqui hoje. Carol, não conhecia a Carol, conheci pelo Instagram, contratei, ela está aqui. Serviços digitais. Sites, videomaker, social media, tráfego, SEO, design, programação, secretária virtual, copywriter, lançador, coprodutor e muito mais. Essas profissões, elas estão em alta hoje em dia. Copywriter, tem o ChatGPT. Gente, copywriter, para quem precisa quem é profissional, precisa de um copywriter. ChatGPT é para quem está fazendo uma coisa ali amadora e iniciante. Profissional, uma pessoa grande, ela vai precisar de um copywriter. Então, o ChatGPT, ele não substitui todo mundo não, tá? Produtos digitais, lançamento de cursos, mentorias, e-books. E-books ainda vende, tá? Principalmente especializados. Comércio eletrônico, abrir comércio eletrônico. Loja online, marketplaces, e-commerces. Eu atendo e-commerces de lojas que fazem revenda. Esse colete que eu estou aqui, hoje em dia, é de uma cliente minha. Ela não fabrica esse colete, ela só faz revenda desse colete. Ela tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Só faz a revenda das lojas. E ela tem um e-commerce. Ela só faz a loja online dela. Ela não tem loja física. Tá? Então, são oportunidades que estão aí no digital que vocês podem estudar sobre isso e ver se isso se encaixa no brilho dos seus olhos, porque não adianta fazer só pelo dinheiro. Você tem que gostar, senão não dá certo. Comece com o que você tem, do jeito que você sabe. Aí você estuda, aí você se aprimora, aí você melhora mais, porque empreender é isso. É começar do jeito que dá, com o que você tem, com o que você sabe. Se você esperar ficar perfeito, você não começa nunca.
Lembra do meu vídeo tosco que eu trouxe aqui hoje. E hoje eu tenho uma agência. E hoje eu estou aqui falando para vocês. E hoje eu estou dando aula na SPM. E hoje eu moro lá num apartamento bonitão, de frente para a praia. Mas eu só estou aqui hoje em dia porque eu comecei fazendo aquele vídeo tosco. Daquele jeito que eu sabia. Vendendo daquele jeito. Com aquele Instagram meio zoado. E a gente vai melhorando no processo, do jeito que sabe. E vai fazendo. E vai fazendo. Isso é o espírito empreendedor. Você não precisa ter tudo para começar, mas precisa começar para ter tudo. Se você não começar, você nunca vai chegar lá, aonde você quer. Vocês têm algo hoje em dia mais valioso do que dinheiro. Vocês têm tempo e vocês têm coragem. Vocês precisam começar o que vocês querem hoje. Vocês são jovens. Muito obrigada. Gente, deixei um QR Code aqui na tela. Vai levar para um link que tem uns cursos meus lá. Vocês botem o cupom CEFET que tem 10% de desconto para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Um beijão.